Mestre. Motivação. Humanidade. Abnegação. Arte. Seu Manuel Bombardino, todos sabem, é a história viva da música em Gravatá. A banda 15 de Novembro, acredito eu que não existiria se Manuel Bombardino não estivesse à frente dela durante toda a sua existência quase. Manuel Bombardino sempre foi o esteio maior da banda 15 de Novembro. Então ele representa a história da música de Gravatá e da banda 15 de Novembro. Bom, eu conheci o maestro Manuel Bombardino quando eu tinha aqui 13 anos de idade, em 1973. Iniciei meus conhecimentos de música com ele e tenho o privilégio de relatar que ele foi o meu único professor de música. Foi meu professor, foi meu amigo, foi meu orientador em tudo que... Toda a minha formação acadêmica ele estava à frente, mesmo em memória, mas ele é um ícone para em tudo que eu sou como profissional hoje. Eu conheci seu Manuel Bombardino quando eu era criança e estudava no grupo escolar Capitão José Primo de Oliveira. Quando criança eu não tinha a mínima ideia da importância de seu Manuel, como acontece com toda criança, que a gente vai passando e nem percebe as coisas. Então eu cheguei à conclusão de que seu Manuel tinha uma missão especial aqui em Gravatá. Eu, inclusive, acho que ele faz parte de uma trilogia fundamental para a formação do corpo e alma do município de Gravatá. Pela história dele, pelo que a gente aprendeu com ele, pela simplicidade com que ele dava aula, né, pela amizade dele, pelos trejeitos dele. Né, eu lembro muitas vezes quando ele estava dando aula, eu olhava de lado e alguns alunos erravam a lição, ele tinha um cabelo meio assanhadinho de lado, né? Aí, de repente ele não gostava da lição, aí colocava os dedos entre a cabeça, fazia... E a gente, aquele errou, mas ele tinha um ouvido fora do comum e deixou todo um legado artístico para Gravatá, né? A maioria dos músicos de hoje herdaram seus ensinamentos, seu jeito de ver a música. Bem, meu pai, o Pedro Branco, teve 9 filhos. Dos 9, pelo menos 5 foram alunos do Manuel Bombardino. Meu pai tem uma relação muito estreita com a Sociedade 15 de Novembro. Ele foi músico também da banda. Então a relação... Metade da família passou sobre a batuta do Manuel Bombardino. Seu Manuel foi uma pessoa muito importante, né? Que me pegou justamente na questão da adolescência e tal, para me ensinar música. E que realmente preencheu assim, muito espaço na minha vida, né? E assim, abria um leque de muitas opções, né? Embora eu não tenha seguido realmente a carreira até hoje, né? Mas aprendi muita coisa e para mim foi muito importante. Manuel Bombardino é minha vida, né? É meu pai, foi quem me encaminhou na vida, me ensinou muita coisa, não só música, né? Mas me ensinou a ser homem de verdade. E é referência para mim. Meu pai, para mim, é exemplo de homem íntegro. Olha, tudo que eu queria sobre música, eu perguntava a seu Manuel, ele era uma espécie de conselheiro. Manuel Bombardino não só tinha a competência teórica de música, não. Ele era um exímio músico, ele tocava bombardino muito bem. Ele era um grande ensaiador de banda, de orquestra. E ele também compositor de marca primeira. Tanto é que ele imortalizou-se com o hino de Gravatá, que é uma obra-prima e é de autoria de Manuel Bombardino. E eu tenho a honra de ter pertencido à comissão julgadora do hino de Gravatá, na época que o prefeito era Monsenhor Cremildo. Então essa nossa história, como conheci o seu Manuel, inicia nesse período e ao longo de 16 anos de convivência e da minha estada aqui na banda 15 de Novembro, ele foi meu amigão, professor e amigão. Fato marcante, o hino de Gravatá, onde eu competi junto com o grande maestro. Eu fiz uma música também para concorrer com o hino de Gravatá. E aqui mesmo nesse local, ele quem copiou as partituras. Para mim, ele disse, olha, tá bonito, tá legal.
Eu digo, mas eu não vou ganhar. Ele disse, não, mas tá bom, ele mesmo fez a partitura pra mim. Eu ainda até pretendo qualquer dia desse resgatar essa melodia. Olha, muita coisa marcou a minha convivência com o Manuel Bombardino. Eu toquei em bandas feitas por Manuel, Manuel tocou em bandas feitas por mim. A convivência era muito próxima. E uma das coisas que me marcou muito foi assistindo um ensaio da banda 15 de novembro aqui. Eu vi um garotinho pequenininho, de uns 10 anos, sei lá, mais ou menos isso. Tocando tarol, uma perfeição, ele rufava, que era uma maravilha, com muita facilidade e com muita habilidade. Aí perguntei, esse menino é o mais novo do seu Manuel Bombardino. Imediatamente eu procurei seu Manuel, disse, seu Manuel, me ceda seu menino para tocar bateria comigo no meu conjunto, que eu estou querendo um baterista. Aí ele me chamava Chico na intimidade, ele brincava muito, me chamava Chico. Eu disse, mas Chico, esse menino nunca viu uma bateria, como é que ele vai tocar bateria com você? Eu digo, vai, porque esse menino, do jeito que ele está tocando tarol, com uma semana de ensaio, ele será um grande baterista, com certeza será um grande baterista. Aí seu Manuel disse, mas eu não tenho bateria. Eu digo, bateria não é problema, eu compro a bateria. Aí seu Manuel viu um interesse tão grande, disse, bem, com você, eu gosto de você e confio em você, com você para tocar por aqui eu permito. Aí era o que faltava. Eu comprei a bateria, Adelso começou a tocar a bateria e está aí o resultado. O maior baterista aqui da região que se conhece é Adelso Pereira, filho de Manuel Bombardino. Eu queria que fizeram. Eu sei que tem um aqui que faz parte da minha vida diretamente, né? Porque foi uma pessoa que eu, com 12 anos de idade, eu comecei a ser profissional, a ganhar dinheiro, mesmo como músico, que é Enio. Enio, em todo canto que eu chego, qualquer entrevista que eu falo, talvez ele nem saiba disso, né? As pessoas nem... Quem é Enio? Mas Enio significa muito para mim, né? Que foi uma pessoa que todo mundo já sabe da história dele, tinha uma farmácia e foi comprar medicamento e lá, em vez de comprar medicamento, comprou bateria. Chegou pro meu pai e disse, Manuel, eu queria uma pessoa para tocar bateria. Meu pai disse, tem a Genô. Eu disse, não, a Genô não, eu não gostaria. Não, eu disse, aquele menino lá. Aí meu pai, não, aquele menino, rapaz, aquele menino não quer nada com música, ele tá muito novo ainda. Se manda ele lá ensaiar. E eu tava pra namorar com uma menina aqui, muito bonita, aliás, né? E quando eu cheguei, meu pai chegou e disse, olha, ele não quer falar contigo. Era até um sobradinho que tem aqui na entrada da Rua das Crioulas. E eu subi lá, quando cheguei lá e vi Zé Ribeiro, né, meu irmão, Zé Agostinho, Enio, eu não sei quem era mais, eu não tenho assim lembrança. Era acho que Paulo Manga Rosa, ou era Benigno, isso. Então tem uma turma lá, e eu comecei a ensaiar, sentei na bateria e ele disse, vamos tocar um sambinha, eu toquei, aí toca um bolero, aí a gente começou a ensaiar, e quando terminou ele disse, olha, nós vamos tocar sábado em Caruaru, lá no Intermunicipal. Aí eu disse, não, rapaz, eu vou não, que eu vou dançar uma quadrilha aqui. Disse, não, você vai comigo, porque seu pai é homem de palavra, seu pai disse que você ia tocar comigo. Aí, resultado, eu perdi a menina, né, perdi a namorada, mas eu ganhei a bateria, né, e fiquei com a bateria, e desde essa época pra cá que eu não parei mais de tocar, né, e graças a Deus me dei bem com isso, conheço o mundo inteiro só por causa da bateria. Existia um relacionamento muito bom, ele, ao contrário da naturalidade, ele poderia ser meu confidente, eu é que era o confidente dele, e graças a Deus ele sempre me procurava e confidenciava as alegrias, as tristezas, os constrangimentos, a vida dele. E eu guardei isso e vou guardar para sempre, essa confiança que ele teve em mim. Era muito próxima. O seu Mané, quando queria qualquer coisa de instrumento musical, que na época era muito difícil, não existia o recurso eletrônico. O instrumento eu tocava na banda do seu Mané, na orquestra dele, um banjo, que o banjo fazia mais zoado um pouquinho, a orquestra, instrumentos de sopro, quase que não se ouvia instrumento de corda. Eu tocava banjo, que ele era mais estridente, conseguia um banjo para tocar na orquestra, festinhas juninas, e o seu Mané sempre contava comigo dentro da orquestra junina, tocava banjo com o seu Manuel. Era muito próximo. Era assim, eu acho assim, a questão da responsabilidade que ele exigia da gente. Muito pontual, né? E não foi eu me atrasava, ele dava umas puxadas legal. E seu Manuel Bombardino veio com uma missão especialíssima, a de desenvolver a cultura musical, que é a arte mais perfeita, mais próxima da perfeição. Então ele veio dar alma a esta cidade, contribuindo para a formação musical
das crianças e jovens de Gravatá. Então, daí a grande importância de Manuel Bombardino e a grande responsabilidade de todos nós que fazemos a comunidade gravataense, de fazer com que todo esse legado seja conservado para todo e sempre. Marcou minha vida foi no início da minha carreira, teve lá no Círculo Operário um festival chamado ACESP, festival de música, né, estudantil e tal. E São Manuel era jurado. E formamos uma banda de rock, chamava Acalanto o nome da banda, interessante. Eu tinha 14 anos de idade. Então, a gente muito amador, foi uma apresentação péssima, desafinada, uma coisa horrível. São Manuel se levantou da cadeira assim, que danado é isso? Vão todos estudar na minha escola para aprender a fazer música. Manuel era assim. E realmente ele representa para mim a pedra fundamental da cultura de Gravatá. Então era necessário uma pessoa com propriedade para me dar um não, para eu acordar para Jesus, não, vou estudar com Manuel e vou provar para ele que eu não sou tão ruim assim não. Então, graças a Manuel Bombardino, pelo não dele, que hoje eu consegui ser o que sou. Eu comecei aos mais ou menos 9 anos na ODIP, né? E lá tinha aula de música e eu tive o privilégio de receber aulas com o São Manuel Bombardino. Depois fui me atualizando para o órgão. Aí fui convidado pelo padre Cremido para tocar na igreja matriz, nas missas principais. E ele foi o primeiro que estava lá ao meu lado para me orientar como fazer, como tocar. Ele realmente foi o meu rumo musical, né? Tanto na igreja quanto na vida profissional. Aqui mesmo, nessa banda 15, aqui eu cheguei ainda a tocar vários instrumentos. Comecei com clarinete, sax, trompete, trompa e tuba. Mas nunca cheguei a tocar na banda. Ele ficava danado comigo. Rapaz, você aprende e não toca? Porque toda vez que eu ia tocar, aparecia um emprego, alguma proposta de trabalho. Minha família era muito pobre. Então aí eu tinha que ter uma opção. Eu não podia tocar na banda e corria para um trabalho. Mas até hoje o que eu ensino de música, ainda me espelho totalmente nas lições que aprendi com ele. Bom, eu tenho um sentimento de muita saudade, muita alegria por ter conhecido, é um privilégio. Muita gente que venceu na vida através da música deve-se também a ele, e eu sou um desses, porque eu exercia profissões diferentes e optei por música. Sou professor de música, sou formado em teologia, tenho pós-graduação, mas na música é que eu me identifiquei, na música é que eu vivo meu cotidiano. Não, é o seguinte, é porque ele apesar de ser muito amigo, meu pai ele não me chamava nem pelo nome. Todos os meus irmãos tinham um apelidozinho. Ele me chamava de Bonzinho, não sei porquê, mas ele me chamava de Bonzinho. E eu não chamava ele também de pai, eu chamava ele de Chico. E os negócios dele, como eu falei, ele era uma pessoa que gostava de tudo certo, não gostava de intromissão de pessoa, de gente no trabalho dele, né? E eu quando era criança, eu acompanhava sempre ele na banda, e ele ensinando aos meninos a lição de música individual, né? A gente chamava um, ficava aqueles meninos lá na frente, a gente chamava um e tomava a lição dele. Vai, meu filho, canta essa lição. Aí o menino cantava a lição. E eu de lado, eu em cima da cadeira, em pé na cadeira, debruçado numa tábua que tinha assim, ao lado do birô. Eu ficava ali em pé, eu mais ou menos com 6, 7 anos por aí, talvez menos. E ele chamou o menino, disse, dê essa lição. O menino errou a lição 3 vezes. Ele chamou o menino 3 vezes e o menino errou. E ele muito chorado, disse, rapaz, você não dá pra isso não sei o quê. Aí eu caí na besteira e disse, eu sei, né? Eu sei da lição. E ele sabia, que ele tinha certeza que eu não sabia daquilo, que ele nunca tinha me ensinado. Aí ele foi me cobrar e disse, agora você vai dar essa lição, se você não der, você vai apanhar aqui na frente de todo mundo. Ele era desse jeito, né? Ele era muito rígido. Aí eu fui e dei a lição e ele ficou impressionado olhando pra mim. E o que foi que ele ensinou? Eu era tão pequeno que eu não sabia porque quem tinha me ensinado, porque eu aprendi de tanto ver aquilo constantemente, né? Todo instante, toda hora eu estava vendo aquilo e aprendi.
Aí daí pra frente ele se interessou e começou a me ensinar música. Então foi esse momento que ele foi um pouco agressivo, porque ele era assim mesmo. Quem conheceu ele sabe que ele era assim, né? Uma pessoa muito boa, mas ele era meio brusco no que fazia. Então era assim, foi dessa forma. Quem representa o legado Ele, como eu falei, ele foi uma pessoa boa, né? Eu sou suspeito de falar isso, porque sou filho. Mas ele encaminhou muita gente, tem muitos profissionais hoje que vivem da música por conta dele, né? Ele passou isso e ele passava isso com amor, ele gostava do que fazia, né? E a prova é que ele teve oportunidade de sair daqui, como saiu, passou um tempo fora, logo quando ele veio para Gravatá, conheceu minha mãe, casou e foi morar em Jaboatão, mas voltou logo para Gravatá, né? Voltou para aqui, não tinha um emprego assim, ganhava bem não, ele tinha um emprego municipal muito fraco lá e trabalhava muito. E ele, o que eu admirava muito nele era isso, né? Era o amor que ele sentia